prazer é todo meu, né? Eu acredito, tinha que acreditar que eu vinha. Então, bom dia, Alberto, bom dia, Margot, né? Prazer de conhecer. Eu já provei o café da Ah, Margot, que tá é bom, tá muito bom, tá bom, bom, né? tá bom, tá E bom. bom dia aos ouvintes, né? Já avisando que eu sou 100% emoção, né? Tu sabe disso, né? E, nossa, Caminhos de Santiago foi um presente, né? Eu sempre digo que Caminhos de Santiago é um chamado, né? É um chamado, né? Olha só, para quem está assistindo pelo Facebook, um monte de fotos, estou mostrando aqui um monte de fotos, né? Mas fotos mesmo, né? Porque hoje não tem mais foto, a gente só está no É, celular, as é, fotos estão todas arquivadas em algum lugar, na nuvem, né? é. Mas essas são presenciais mesmo, aqui um monte de E fotos. essas vieram para te inspirar, né? Meu sonho é fazer a caminhada de Santiago de Compostela e vou fazer. É um momento muito especial da vida, né? Um momento que a gente para tudo, né? O que mudou para ti? Porque tu fizeste 3 vezes, né? São Na três, verdade, são 4 rotas, né? 4 rotas, mas assim, o primeiro, por coincidência, É, foi há 13 anos isso. e encerrou no dia 28 de maio, né? Então está comemorando aí 13 anos, né? Aquelas coisas que a gente não explica, né? O caminho, ele tem essas magias, né? Em 2009, eu fiz o caminho em 26 dias, eu estava muito bem preparado, né? E 2015, quando a Esther se desafiou, né? A gente também fizemos em 29 dias, para uma pessoa completamente sedentária, né? E, cara, essas coisas das coincidências, né? Mesmo dia, alguma coisa em questão de horas, né? E é uma magia mesmo, né? É muito lindo isso. Mas isso era um sonho teu, da Esther, tua esposa? Ou foi uma coisa assim, cara, eu vou fazer porque fui Não, o inspirado sonho era pela vida? dela. O sonho era dela. Fez primeiro, É para porque descobrir. na verdade, assim, a gente tá junto já há 45 anos, né? Nossa, a mulher vai pro paraíso. O Alberto sempre fica meio bravo, porque diz assim, mas 40. E quando eu me desafiei nesse ano, eu convidei a Esther para fazer o caminho junto, né? Sim. E ela de pronto me disse que o caminho era meu, não era dela, né? Do tipo que ela não teria condições de fazer o caminho, né? E lá por 2014 ela se desafiou, né? Ela estava num momento da vida dela que ela precisava de algo mais. E ela me fez o convite. Eu de pronto aceitei, né? Mas eu sempre digo que o caminho não era meu, era dela. Eu fui um convidado, né? Um convidado de honra para mim, né? Sim. De poder estar junto com ela, né? Eu me lembro dela contando fazia curativo, É, cuidado, sim, né? sim, sim. Porque dava bolhas nos pés, Sim. alguma coisa assim. Também É. foi um desafio, né? E a gente. Não era dela, mas tu É, também cuidou e também fez o caminho, né? e foi muito legal, né? Aquele convite que tu fez para nós, né? Logo no início do convite, assim, trabalho, o Alberto tá me dando trabalho. Eu só quero caminhar. Mas quando você mandou o primeiro programa, a gente desabou em choro, né? Porque realmente era a nossa vida ali, né? Compartilhada com outras pessoas, né? E a Esther foi uma guerreira, né? Como a gente é na vida, né? Eu conheci ela com 17 anos, na verdade, né? E aí sempre um cuidou do outro. Por isso que eu gostaria que ela estivesse aqui hoje, né? Em função para contar essa história dela também, que é muito bonita e muito significativa, né? Mas a gente traz ela no outro Com momento aqui certeza, pra com contar certeza. a visão, né, de quem A acompanhou visão dela, ela, exatamente, né? exatamente. Mas assim, o que é o significado de uma caminhada? Porque não eu aprendi um pouco contigo de a gente, né, com quanto a gente vai na bagagem e o quanto é necessário nessa bagagem. Tem aí uma questão espiritual, mas tem uma questão muito filosófica, muito de psicologia aí, né, Gilberto? Sim, muita, né? A gente sempre costuma dizer, né, quando a gente vai orientar as pessoas, né, que o caminho é de cada um, né? Mas o primeiro convite é justamente o desapego, né, das coisas materiais, né? Porque não é uma viagem de turismo para mim, né? Do tipo chegar na Catedral de Santiago. Na verdade, o caminho de Santiago não é a chegada, é o caminho por si só, né? É a vivência durante todos os dias, o teu desafio contigo mesmo, né? E é muito engraçado, porque nos primeiros 4 dias é muita adaptação, né? A ansiedade, medo de se machucar, enfim. E a minha preocupação no caso da Esther, né, era justamente porque era o primeiro caminho dela e a jornada era muito difícil, né? Mas, de qualquer forma, é esse convite mesmo para repensar e aí ressignificar a nossa própria vida, né? Que a gente fez um programa, lembro, sobre dar sentido, né? Porque o que a gente carrega na mochila é muito pouco e a gente vive muito bem com essa pouca coisa, né?
Sim, mas na primeira vez tu levou 12 quilos. 12 Eu quilos. exagerei. tu levava dentro da mochila. Então, pertences, né? Roupas, né? Como a gente não tinha dimensão, a gente lê muito sobre as experiências dos outros, né? E eu, na verdade, estava muito bem preparado. O peso não foi tão significativo para mim, né? Porque foram 3 anos de preparação, né? Mas eu vi que era exagero, né? Aquela preocupação de que iria faltar alguma coisa, né? Quando, na verdade, né? A gente é acolhido e sempre que se precisa de alguma coisa, a gente vai ter alguém que vai nos ajudar, né? Porque a caminhada tu vai encontrando pessoas de todos os países, enfim, vocês contaram muito essa história, mas também deve ter os seus momentos de, né, estar caminhando sozinho. E aí, o que significa isso, caminhar sozinho naquela caminhada? Que pensamentos vêm? Sim, Chorou na caminhada? Nossa, demais! Na verdade, a gente interage aí com 6 continentes, né? Uma das minhas preocupações, né, era com a questão de como falar com essas pessoas, né? E eu sempre digo que lá a gente fala com o mundo inteiro, a gente se entende. Aqui a gente, né, falando nossa própria, a gente não consegue se entender, né? Mas agora me desviei da tua pergunta, né? É o momento de então, caminhar sozinho. então, e aí, ao longo desses dias, como a gente vai caminhando com pessoas, conhecendo pessoas, tem dias que a gente caminha junto, tem dias que a gente caminha horas junto, mas tem aquele dia que a gente quer ficar sozinho, né? E até no próprio dia, naquele bate-papo com a Esther não foi diferente, né? De conversar e se distanciar para a gente contemplar, né? Os sons da natureza. E aí o que realmente puxa, Alberto, é esse autoconhecimento, né? É você olhar um pouco para dentro, voltar, eu chamo o caminho de volta para casa, né? Voltar um pouco no sentido da vida de cada um, né? Ou seja, qual é a missão de cada um nesse planetinha, né? O que eu vim fazer, o que o Alberto veio fazer, né? Será que é só trabalhar, procriar, progredir, ou tem algo mais, alguma missão a mais, né? E isso bate muito forte, né? A emoção bate muito forte e se alguém tem alguma coisa para resolver consigo mesmo lá, resolve. Porque aqui a gente não consegue, né, Alberto? A gente vive no mundo do barulho, né? De tantas coisas, né? Que acontece desde a manhã até o final da tarde. E as pessoas não param para repensar sobre o sentido da vida, né? Então isso bate muito forte, né? Para mim, pelo menos, né? Como é que foi a chegada lá em Santiago? Porque a Margot teve a oportunidade de viajar pela região, mas não foi caminhando, né? Sim. Mas ela me contou que a chegada é uma coisa fantástica lá. Não, até com música. Sim. Todos os povos Sim. reunidos. Guantamaneira, como é que é o nome da música lá que o pessoal canta? Tem várias, né? Tem várias. Mas enfim, deve ser emocionante, né? Não, a chegada é assim, na verdade, é a meta cumprida, né? De cada um, a sua meta, né? E a chegada é um particular, mas realmente chegar na frente daquela catedral e olhar para trás não é pensar nos quilômetros, mas tudo que a gente aprendeu com as pessoas e aquilo que a gente realmente vai levar para uma nova vida, né? E aquele sentimento de emoção não tem como, né? Quando eu cheguei sozinho, com a Esther muito mais, assim, de ver que ela se desafiou e que ela fez um excelente caminho, nossa, para mim foi um orgulho, né? E uma emoção muito, muito forte. E aquela chegada e a energia que tem aí, né? É muito forte, né? A gente não consegue explicar isso na chegada e durante todo o caminho, né? Bom, nós estamos conversando aqui com o Gilberto Adami. O Gilberto Adami é administrador de empresas, vice-presidente da Associação dos Amigos de Caminho Santiago de Compostela. E fez o caminho francês de Santiago em 2009, também o caminho francês em 2015, 2017. Enfim, quantas rotas tem para Santiago, hein? Porque você fez o caminho francês e isso dá o quê? 800 quilômetros? 800 quilômetros aproximado, né? Na verdade, o caminho Santiago tem 47 rotas, né? Vamos falar assim, saindo da Europa, rumo à Catedral, que fica na divisa ali com Portugal. São 47 rotas. O caminho francês ele é um caminho mais emblemático, por todo o contexto histórico, Napoleão Bonaparte, São Francisco de Assis, enfim, todo o contexto dos mouros, enfim, né? Quem vem de Sevilha para cima também. Mas o mais estruturado é o caminho francês, que é a primeira indicação que a gente dá, né? Porque por todo o contexto histórico, né? Mas essa questão da escolha é muito pessoal em função do tempo, né? Porque quando a gente fala de Caminho de Santiago, a primeira pergunta, mas 35 dias, que é o que a gente sugere, né, para o caminho francês, é muito tempo, né? É muito tempo para mim me desprender da minha empresa, dos meus negócios, do meu patrimônio, da minha vida, né?
Então, mas são 30 dias de um valor muito grande, né? Enfim. Dá para fazer quantos quilômetros por dia? Assim? Depende Aí, de cada um. Né? Depende de cada um. De 29, 30 quilômetros? Depende do teu tempo, né? Eu gostaria de fazer o Caminho de Santiago com 60 dias, porque tem muitos lugares que você não consegue, né, conhecer toda a história ali, né? O ideal é 35 dias, né? Que é um tempo bom, fazendo em média aí 28 km por dia, né? 24, depende, né? Eu fiz a maior quilometragem foi 46 km. Num dia que eu fugi do meu planejamento estratégico. Eu falo muito dos projetos de vida e dos planejamentos estratégicos. A minha meta era 30 km por dia, porque eu tinha 30 dias, eu trabalhava numa empresa, né? E naquele dia, num lugarzinho muito bacana, um pueblozinho pequenininho, um uruguaio, triatleta, me convidou, né? Para ir a Burgos, de Santos a Burgos, são 46 quilômetros, né? Digo, não, é muito, tá fora do meu projeto, né? Não, mas vamos aí no jantar, começamos a tomar um vinho na mesa, né? Compartilhar, eu digo, então tá, vamos, né? Vem aquela questão do atleta, né? E aí é que eu digo, né? A gente, quando tem um planejamento bem estruturado, a gente não deve se desviar. E foi a primeira bolha que eu construí no caminho. Por minha culpa, não por culpa do Raul, né? Porque não seguiu o planejamento estratégico. Exatamente. Então, muitas vezes na vida, a gente tem essas pessoas que nos convidam por uma roubada. Não é o caso do Raul, né? Porque eu fui por livre-arbítrio, né? Mas é essas relações que a gente faz, dos sinais que o caminho aponta pra gente, né? Porque tem as conchas, tem as setas do caminho, né? Que são sinais presentes lá e na vida aqui também, né? Gilberto, mas assim, pela experiência que tem no caminho de Santiago de Compostela, agora nós temos outros caminhos aqui, que são muito bacanas, o caminho de Caravaggio, por Isso, exemplo. muito bacana. Você trouxe até um livro aqui, o caminho de Caravaggio está nesse livro. Os caminhos de Caravaggio estão nesse livro, É chamado Caminhos do Brasil. É. Anselmo da Rocha, coautor e organizador, Isso. Mariano Leal de Paula, organizador. Isso. O Gilberto Adame deixou até aqui marcado Caminhos do Rio Grande do Sul. E aí tem caminhos de Caravaggio, tem caminhos das missões, enfim. O caminho de Caravaggio está estruturado? Olha, o caminho de Caravaggio, não, realmente ele está super bem estruturado, né? Então, a gente, enquanto associação, foi apoiador desse projeto, tem várias pessoas envolvidas aí, né? Pessoal de Farroupilha, enfim, né? E Canela também. Canela, é um consórcio, na verdade, de 5 municípios, né? Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Caxias e Farroupilha, né? Foi um consórcio formado, já consolidado pela CCJ, né? Do Estado do Rio Grande do Sul. E nessa ocasião que a gente teve um encontro nacional dos peregrinos, que foi em Aracaju, final do ano passado, novembro do ano passado, já era para ter acontecido antes, né? Nós, enquanto associação, fomos apresentar o caminho oficialmente, né? E divulgar os caminhos nesse projeto Caminhos do Brasil, que são vários também. Caminhos do Brasil tem muitos caminhos, né? E nessa ocasião foi que a gente foi lá para falar, e ele está muito bem organizado, muito bem estruturado. As comunidades mais assim, no interior, tipo Vila Oliva, Santa Lúcia do Piaí, nesse trajeto saindo de Canela, assim, né? Surgiram várias pousadas, né? Então, o Brasil já está vindo para cá, já são milhares de pessoas que já vieram caminhar até de fora do Brasil, enfim. Eu vou dizer assim que é um caminho que veio para ficar, viu? Algumas coisas ainda precisam ser melhoradas, né? Enfim, estrutura, né? Enfim. Mas e até para nós aqui, né? Nós locais dá para fazer ele mais fracionado, né? Eu e Esther fizemos ida e volta, porque ele é caminhos, por quê? Porque ele sai de Canela ao Santuário de Farroupilha e vice-versa, Farroupilha aos Santuários de Canela, né? A gente sempre sugere de Canela para Farroupilha em função da acolhida aqui, né? Que é diária, enfim, né? E até para a questão de aeroporto, essas coisas, né? E tem o caminho também do Padre João Schiavo, né? Que foi uma ideia... Isso, Foi até uma lei aprovada pela Câmara de ideia do vereador Gustavo Toigo. Isso, Só que também falta uma estrutura. Falta, Tem a lei, porque assim, esse tipo de caminhada tem que ter muita parceria, não se faz por decreto, né? Tem que criar essa estrutura. Tem que ter estrutura, porque pensa, né? As pessoas vêm lá de Fortaleza para fazer um caminho, que a primeira pergunta é a questão de segurança, como que é, né? A questão de trajeto. E ali a gente esteve percorrendo, ele é bastante assim asfalto, né? Porque o nosso interior todo já está asfaltado em função, né, da questão da própria produção, né? Mas enfim, o nosso caminho de Caravaggio, nossa, ele tá sendo bem divulgado, né? Até no exterior, né? Já tem
E a gente sente orgulho por isso, fazer parte desse projeto, né? De a gente poder... Parece coisa assim, mas já está num livro. Está bem estruturado. Sim. Podem procurar o caminho de fora, sim. Né? Quer dizer, é uma questão turística também, né? É uma questão de a gente fazer o caminho, de mudar o sentido da vida, mas também já está num livro nacional, já foi divulgado nacionalmente. Claro. Isso chama pessoas para cá também, né? E a Esther até tem uma página do Facebook chamada Caminhos de Caravaggio RS, que a gente montou, já tem quase 9 mil pessoas interagindo ali. Com qual objetivo? De todas as informações de cada peregrino, né, sendo atualizadas a todos os dias, né? Então é uma forma de o Alberto querer, como que é o caminho, onde é que são as posadas, e as pessoas vão interagindo entre si. Sim. Então é uma ferramenta que a gente usou, justamente, a Esther que trabalha em cima disso, né, de responder. A Esther é secretária, inclusive. A Esther é secretária da associação, né? Então a gente já está no terceiro ano, cada 2 anos tem uma eleição para a escolha de uma nova diretoria. Então, mas é um trabalho voluntário, né? É bem aquela coisa da paixão, né? Eu sempre digo que quando a gente gosta do que faz, né, Alberto? A gente faz bem feito, né? E a gente faz com o coração. E a gente percebe isso, né? No semblante das pessoas, né? Olha só, a Vera Martinato, não sei se você conhece, dizendo que a Esther e o Gilberto são exemplos de casal e pessoas. E o Ademir Bassanese, que é um figuraço também. Grande abraço, Ademir. O Gilberto Adame é um cara fantástico. Eu quero fazer esse caminho. Um forte abraço para vocês, Ademir. Se eu melhorar aqui do meu joelho e tiver, eu tiver um condicionamento físico daqui a 1 ano, 2, vamos fazer, Ademir? Eu te desafio, vamos fazer essa caminhada aí. Desafio com o Ademir Bassanese, que é atleta também, natação, cara, bacana aí. Bacana ouvir esses recados. E que é sempre a pergunta, né? Fazer sozinho ou acompanhado? Até então eu era muito, fazer sozinho, né? Aquele teu momento, né? Mas não tem, né? É uma questão de escolha, porque você tem o ritmo, né? Daqui a pouco vai grupos, né? Se dispersam por uma série de variáveis, uns se preparam, outros não, né? Sim. Então é muito da preparação, né? Eu acho que é uma jornada fantástica para não se machucar, né? E completar o caminho, né? Porque é uma lição de vida fantástica, né? Gilberto, olha só, nós temos 2 minutinhos. Eu gostaria que você esteve à frente aí e ajudou, colaborou junto com a Esther e outras pessoas, a Romaria das Pessoas com Deficiência. O que isso significou para Caravaggio? Porque tem agora também esse caminho de Caravaggio, que é um caminho, é bacana essa Romaria, né? Sim. Isso também 43 anos já, né? E tu sabe, Alberto, que essa história dos deficientes nasceu nesse encontro lá, em função de que tínhamos lá um casal, aí o seu Antônio, que é cadeirante, que nos acompanhou, saiu de Caxias para estar com nós lá. E eu fiz um desafio público para ele naquele dia, né, sem consultar ele, que a gente iria fazer o Caminhos de Caravaggio. E quando a gente voltou, ele disse, não, Caminhos de Caravaggio, como são 6 dias muito severos, né, muita altimetria, ele sugeriu, quem sabe a gente não faz uma romaria para todas as pessoas com deficiência, saindo do pronto atendimento aqui da UX, de Farroupilha. Nossa, a ideia foi fantástica, e a gente começou a trabalhar nisso, né. Então, inclusive o Giovanni, que é você que é o Capa, também uma pessoa maravilhosa, né. Grande jornalista, nosso grande colega de pessoa, jornalismo. E a gente reuniu essas pessoas aí. Sim, ele estava é claro, ele ainda tem das muletas, mas como ele tinha que fazer o trajeto, ele conseguiu uma automatizada, né? Então, cara, eu fiquei muito feliz, assim, e o que eu aprendi, né? Por isso que eu digo, o caminho é um grande aprendizado, né? Com essas pessoas, né? Eu fiquei maravilhado, pessoas que eu conheci, né? E quando a gente falou pro padre Ricardo, que é o novo administrador, ele disse, nossa, a ideia foi... E eu digo que eu não queria que fosse uma pré-romaria, queria que fosse uma romaria, né? Oficializar como uma romaria. Então, assim, para encurtar, realmente foi um sucesso, né? Tinha lá 600 pessoas, né, entre familiares e públicos locais, umas 300 pessoas envolvidas na caminhada com seus familiares. Meu, eu vou te dizer assim, ó, aquele dia eu dormi em paz, porque foi algo fantástico, né? De poder ajudar essas pessoas, né? Porque inclusão é igual a qualidade de vida, né? Verdade. Adame, olha, 10 da manhã, eu te agradeço pela presença aqui. Quero mandar um abraço carinhoso para Esther, a tua esposa. E já ouvi essas histórias do Adame, cada vez que a gente ouve, parece que a gente não ouviu. Sim. Então a gente sempre vai aprendendo. É um sonho também que eu tenho. Tu já vai fazer de novo? A gente tem projetos para fazer, viu? Agora a gente está numa situação familiar, né? Mas aquilo que eu digo, a gente já tem um projeto preparado, né? Olha só, hoje de manhã eu tirei uma cartinha de um baralho do Caminho de Santiago. Olha aqui, aquela carta que você puxa, né? E olha o que estava escrito aqui. Vamos ouvir. Não são as experiências que formam você,
se não, desculpe, não são, deixa eu botar o óculos Foi aqui, o que eu, óculos, foi o o óculos, já que eu tô também assim. tô nessa do óculos. Não são as experiências as que formam você, senão o que você faz delas. Não são as experiências as que formam você, senão o que você faz delas. Ou seja, a matéria-prima colhida nessas jornadas, ela é rica. Por isso que eu estou te convidando a fazer esse caminho, porque tu é uma pessoa que tem inúmeras ideias e aquilo vai ser, nossa, fantástico para ti, né? Beleza, meu irmão? Obrigado mesmo. Irmão, olha, o Gilberto é um irmão que eu tenho, um grande amigo, daqueles que a gente, né? Daqueles poucos amigos que a gente pode contar também. Obrigado. Eu que agradeço a você, a Margot. E por contar essa tua história e trazer, porque o Gilberto traz um monte de coisa, fotos, pastas, livros, baralho. O baralho das virtudes, né? Das virtudes, enfim, trouxe uma montoeira de coisas aqui. Legal. Que a gente poderia, num outro momento, mostrar também. Obrigado. Obrigado, Margot. Obrigado, pessoal da mesa aí, aos ouvintes. Espera, então. Gratidão. Caminho de Santiago de Compostela, caminho de Caravaggio, vários caminhos pelo país. Se informem aí também, procurem a associação. É a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela do Estado do Rio Grande do Sul. Isso, tem nas redes sociais. E a gente se disponibiliza a ajudar quem quiser ir também. Tá